Extensão rural e antifragilidade. Vamos falar desse conceito de antifrágil. Ele foi criado pelo Nassim Taleb no livro que tem esse nome. A capa do livro é a Hidra. A Hidra é uma espécie de molusco da mitologia grega que é assim: se você cortar um dos tentáculos, vai nascer dois no lugar. Então, quanto mais você golpear esse monstro, mais forte ele fica. Essa é a ideia do antifrágil. Imagina um lutador de boxe que ele não tem a resistência. As pessoas pensam que o contrário de frágil seria uma coisa rígida, resistente. Mas não é isso, porque uma pessoa resistente ela aguenta levar porrada. O Rocky Balboa tinha esse um dos principais atributos dele, que é esse boxeador aqui. Só que não seria isso, seria o seguinte: quanto mais você bate, mais forte ele fica. Não é quanto ele resiste. E esse conceito, o Taleb vai dizer que existem, que foi um dos principais conceitos para a evolução da sociedade humana. Né? Existe na natureza, existe na sociedade, e as pessoas demoraram muito tempo, os cientistas, para perceber isso. Né? Nos próprios dicionários ele vai dizer que se coloca o antônimo de frágil como rígido ou como resistente, quando na verdade isso está errado, teria que ser o antifrágil. Bom, atitudes intervencionistas pressupõem que as pessoas são frágeis. Então, você vê toda uma questão dos próprios governos partindo desse pressuposto. Tá? A pessoa é frágil, portanto, eu preciso intervir. A pessoa é vulnerável, a pessoa é pobre, entre outras coisas. Se exageradas, essas atitudes, elas, elas inibem a antifragilidade. E eu estou falando de intervencionismo não só dos governos, mas olha só o caso da mãe que não deixa o filho sair para a rua. Com o tempo, a criança não desenvolve anticorpos, isso já é meio que provado. Se você não deixar a criança brincar, se sujar, a criança vai ficar sem anticorpos e no primeiro contato que ela tiver com o mundo externo, ela vai ter doença. E aí ela vai estar acumulando fragilidade, quanto mais tempo você não deixa ela brincar. Então, essa é a ideia do Taleb. Você está pensando que você está protegendo, mas o excesso de proteção é ruim. Claro que não significa que você deve pegar seu filho, uma mãe deve pegar o filho e colocar numa vala no esgoto a céu aberto. Não é isso, porque existe um nível adequado de estressores. Na verdade, as pessoas devem ser submetidas a um nível adequado de estressores para se desenvolver. Então, tem que ter meio que um equilíbrio para você adquirir antifragilidade. E olha só o exemplo da política pública. O FGTS faz com que o brasileiro não se interesse por educação financeira. Para quem não sabe, o FGTS é assim: todo o mês, a pessoa que ganha um salário numa empresa, a empresa tem a obrigação de pagar 11%, depositar 11% numa poupança da Caixa Econômica Federal. Esses 11% a empresa poderia dar tranquilamente para o trabalhador, porque não ia fazer diferença no orçamento, no fluxo de caixa da empresa. Só que a empresa é obrigada, por lei, a depositar na conta da Caixa. Para que serve, em teoria? Para quando a pessoa ficar desempregada, ou quando se aposentar, ele vai ter direito ali àquele dinheiro que foi poupado. Né? Ou ali, se quiser comprar uma casa, enfim. Mas, olha só que coisa. O FGTS foi criado na época do Getúlio Vargas, com essa ideia aqui, ó, de que as pessoas são frágeis. Se as pessoas não forem obrigadas a poupar esse dinheiro, as pessoas vão gastar tudo. E aí, quando se aposentarem, quando perderem o emprego, vão ficar em situações de vulnerabilidade. O que aconteceu é que, mediante o FGTS, as pessoas não adquiriram educação financeira. Se não tivesse FGTS, as pessoas iam se preocupar com essas coisas que podem acontecer. Você perdeu o emprego, ou mesmo você, em algum momento, vai se aposentar se manter vivo. Né? Mas, enfim. Então, as pessoas acabaram não se preocupando, já que tinham o FGTS. Isso é um dos principais motivos para o brasileiro não ter educação financeira. Não é necessariamente eu ir lá na escola e ensinar sobre educação financeira. Isso é importante, mas é a questão da prática. Se tem um governo que me garante, quando eu fico desempregado, um dinheiro, eu não vou me preocupar com a educação financeira. Agora sim, para quem tem o mínimo de educação financeira, sabe que o governo pega esse dinheiro do FGTS, que é do trabalhador, e coloca numa poupança, na verdade, num rendimento lá que é menor do que a poupança. Então, para quem tem o mínimo de educação financeira, já seria por si só melhor pegar esse dinheiro, ao invés do governo investir para você, você mesmo investir. Eu explico isso aqui nas minhas aulas
é, do básico que você precisa saber para investir. Mas percebam que tudo isso nasce da ideia de que as pessoas são frágeis, são vulneráveis e, portanto, eu preciso intervir, eu preciso fazer alguma coisa, porque elas não sabem cuidar de si próprias. Essa ideia intervencionista, ela cria fragilidade. É porque, assim, o principal mecanismo de antifragilidade é a prática. E aí eu vou falar aqui de dois tipos de conhecimento. Conhecimento teórico, que é baseado na linguagem, padronização de processos. O exemplo, o método científico. O método científico, ele segue, os métodos em geral, seguem processos rigorosos. A administração científica também, aqui no canal a gente fala da evolução da administração. A primeira fase tem a administração científica, que o Taylor, que preconizou isso, ele pregava que os operários dentro de uma indústria deveriam padronizar os processos, né? Ele estudou ergonomia e aquele operário mais produtivo teria que ser ali o operário copiado pelos demais. Facilidade de difusão. Uma vez que você descreve qual é o processo produtivo mais eficiente, você cria manual de produção, por exemplo, e através da linguagem. Tá? A linguagem seria as próprias palavras. Aqui, o Sapiens, o ser humano, desenvolveu a linguagem. Isso foi importante para você difundir ali as ideias. Mas não necessariamente linguagem através de palavras. Você pode ter a linguagem matemática, que é uma linguagem super importante para o método científico. Esse tipo de conhecimento ele vai predominar nas universidades. Claro que você tem vários cursos práticos na universidade, mas o conhecimento prático, estritamente falando, a gente pode chamar de conhecimento até empírico, né, o conhecimento popular, ele não é baseado nisso, de você tentar racionalizar que algum processo, alguma teoria ou algo parecido. Ele é baseado simplesmente na tentativa e erro. O exemplo, você não precisa saber de mecânica clássica para andar de bicicleta. Como é que as pessoas aprendem a andar de bicicleta? Elas não vão estudar lá Newton. Elas vão simplesmente tentando, tentando, até que uma hora conseguem. Então, isso é a prática, tá? E quando a gente traz isso, eu estou falando do ponto de vista individual, do ponto de vista coletivo, aí a gente vê a importância disso para a sociedade. O ser humano, só os sapiens, tem ali 200 mil anos, salvo engano, né? E aí, imagina, na floresta, você está lá na savana africana, por exemplo, e você está querendo curar uma doença. Você não sabe qual planta vai curar aquela doença. Só que, como tem uma coletividade ali, você vai tentando por tentativa e erro. Tal indivíduo colocou uma planta lá na ferida e piorou a ferida. Esse indivíduo ele vai meio que ter um problema, vai ter uma fragilidade, mas a sociedade como um todo vai adquirir uma antifragilidade, vai saber já que aquela planta não é boa. E com o tempo, meio que os antigos vão mapear quais são as plantas boas. As sociedades coletoras, caçadoras, isso está lá no livro do Harari, do Sapiens, né, acabam construindo esse tipo de conhecimento, memorizando o tipo de planta, os caminhos de uma savana, coisas que hoje a gente não sabe, porque a gente criou outras formas de convivência. Mas a ideia, o Chares dos indígenas, todo esse conhecimento, ele não foi baseado numa teoria. Ninguém escreveu, catalogou a planta, o tipo de planta, quais são venenosas, quais são curandeiras. Não. Eles foram tentando por tentativa e erro. Depois que você já tinha todo esse conhecimento, aí sim veio a botânica e começou a fazer o catálogo, né? Então, esse conhecimento prático, ele tem um caráter mais popular. E aí, para o Taleb, lá no livro da Antifragilidade, ele vai dizer que o desenvolvimento econômico, e se a gente trazer para o desenvolvimento rural, por exemplo, né, ocorre através do conhecimento prático e não do teórico. Olha só, a visão, muitas vezes, do intelectual é o seguinte: eu tenho meu conhecimento científico, por exemplo, teórico, eu vou lá no campo e vou, através do meu conhecimento, que é o mais importante, melhorar o conhecimento prático ou impor um conhecimento teórico, baseado em que o conhecimento prático não tem relevância ou não tem validação científica ou algo parecido. E esse conhecimento que vai trazer desenvolvimento. Às vezes, você até tira isso daqui e faz logo direto se você tiver uma visão aqui muito autoritária. E lembrando, intelectual está entre aspas, seria aquela pessoa que passa pela academia e se acha o dono da razão sempre. O que ocorre na prática, e com inclusive teste de causalidade, o Taleb mostra lá alguns os estudos que provam isso, é assim,
o conhecimento ele é prático. O próprio exemplo das plantas que eu falei, né? Não foram um cientista primeiro catalogou e depois as pessoas foram usar as plantas. Foi o contrário. Então as pessoas, conforme o tentativa e erro, criaram conhecimento prático. Esse conhecimento desenvolveu a sociedade, não só na planta, mas como é a forma certa de você fazer uma lança, enfim, tudo isso. E depois alguém estudou isso aí e criou conhecimento teórico. Aí, claro, em ambas as visões você tem ciclo de realimentação, mas o que importa é que aqui você dá ênfase no conhecimento teórico e aqui você dá ênfase no conhecimento prático. O que de fato acontece é esse primeiro aqui, tá? Países, por que isso é muito importante, tá? É muito difundida a ideia de que a gente tem que investir na ciência para o país se desenvolver. Só que na prática não é isso que acontece nos países. Não acontece. Primeiro vai investir em ciência e depois você vai fazer desenvolvimento. É o contrário. Primeiro um país se desenvolve e depois a ciência progride. Então, o Taleb fala do Egito, por exemplo. Você aumentou muito, e a África subsaariana também. Você aumentou ali o nível de educação, de ciência e não se desenvolveram. Enquanto que tem outros países que primeiro, a própria Suíça, ele dá o exemplo, se desenvolveram e por um processo natural a ciência começou a aparecer ali. Por quê? O Taleb fala que é uma coisa individual que vai acontecer na sociedade, né? Nas famílias primeiro e depois na sociedade. Você tem alguém que é empreendedor, por exemplo, que está às vezes muito mais ligado ao conhecimento prático, essa pessoa gera riqueza, e os descendentes dessa pessoa, por já terem um certo padrão de vida, é que vão se debruçar com conhecimento mais teórico. Porque esse conhecimento, você fazer conhecimento teórico, científico, por exemplo, nem sempre você vai fazer isso, na maioria das vezes, para ganhar dinheiro. Esse é o fato. Tá? Você vai fazer porque você quer um conhecimento do mundo. E quem é que não quer ganhar dinheiro ou não quer ganhar muito dinheiro? Geralmente quem já tem uma condição de vida razoável. Então, lá, primeiro a Suíça se desenvolveu através do conhecimento prático, depois que já eram desenvolvidos é que eles foram ter universidades. Aqui a gente tenta inverter essa lógica, pensando que a universidade vai trazer desenvolvimento. O que acontece? A gente acaba desvirtuando a própria universidade. Tá? Porque acaba que o conhecimento gerado não tem aquele viés científico propriamente dito. Eu já vou explicar isso aqui, olha só. Tem um livro do Thomas Sowell, que é chamado Intelectuais e Sociedade, que ele fala isso aqui, ó. O conhecimento teórico é produzido nas universidades, não necessariamente científico, pode estar muito distante do conhecimento popular. E ele explora exatamente isso. Por que, que as universidades muitas vezes dizem uma coisa e a população diz outra? E a universidade tem um status de que ela sempre está correta. Mas quando a gente vê aqui que esses dois conhecimentos, esse aqui é mais comum nas universidades, esse aqui é mais comum no conhecimento popular, esse aqui, olha, é historicamente construído. Não necessariamente esse aqui vai ser o certo, esse aqui vai ser o errado. Mas existe um certo autoritarismo. Isso aqui é muitas vezes chamado de cientificismo. Só que por que eu coloquei um asterístico aqui? Não necessariamente científico. Olha só, o método científico dominante é o hipotético-dedutivo. Hoje é o paradigma científico. Tá? Não vou entrar no mérito do que venha a ser isso. Mas só vou dizer que para você fazer ciência de verdade hoje, com impacto científico, você precisa de conhecimento lógico e estatístico. O Brasil, você tem bastante produção em termos de quantidade, mas em termos de qualidade é pífia. O Brasil, ele é um anão científico, a gente pode dizer assim, perante o mundo. Ele tem muita produção, mas péssima qualidade. Por quê? Precisa aqui, ó, estatística e matemática. No Brasil, 80% dos alunos que concluem o ensino médio não sabem o básico de matemática. Tem pesquisas que mostram aí. Ou algo parecido, nem coloquei a fonte aqui, porque basta você jogar um Google e você vai ver que é um percentual gigante de pessoas que não entendem o mínimo de matemática. E que só você ver o ranking de PISA, o Brasil sempre vai mal, principalmente na área de matemática. Então, se as pessoas não sabem o mínimo de matemática, e você vê que vai ter muita gente aqui dessas pessoas que vão entrar na universidade, eles não vão estar aplicando o método científico dominante, eles vão estar aplicando outros métodos, vão estar chegando a conclusões que não tem nada de científica. Por isso que eu não acho que seria necessariamente conhecimento científico, mas conhecimento teórico. Vão desenvolver teorias todas que não vão estar embasadas nos dados. Isso que o Thomas Sowell mostra nesse livro e em outros livros também. Um livro muito bom do Thomas Sowell é Fatos e Falácias da Economia. Então, percebam isso. A ciência acaba fazendo teoria que muitas vezes não está nem embasada na realidade, nem no conhecimento científico. A ciência não, as universidades acabam fazendo isso. Teorias que não estão nem basadas na realidade, nem no conhecimento científico, estão só na cabeça dos chamados intelectuais. Tá? O conhecimento científico, para mim dito, ele vai ser mais
e vai ser menos arrogante nesse sentido. Mas muita gente é pseudocientífica e acaba adquirindo certa arrogância mediante o status que a universidade já ganhou na sociedade. Bom, a lição para a extensão rural de todo esse rodeio que eu dei. O extensionista, ele é um interventor, tá? A grosso modo isso, alguém que vai lá numa comunidade, vai propor uma intervenção. Só que isso tem que ser feito com muita cautela. Esse extensionismo tem que ser pautado no conhecimento científico, tá? E mesmo assim, mesmo quando é pautado no conhecimento científico, ele deve ser cauteloso. Mesmo que se possa levar conhecimentos para a comunidade, é possível que você chegue numa comunidade e veja assim, com base no que você estudou, num curso técnico ou na faculdade, diga assim, isso aqui seria melhor se fizesse assim. Tá? Isso, claro que é possível. O próprio Taleb, ele não vai dizer que a ciência não é importante, ele vai dizer que ela é supervalorizada. É isso que ele fala lá no livro do Antifrágil. A ciência e o conhecimento teórico em si. O mais importante tende a ser desenvolver conhecimento a partir de práticas da comunidade, porque você vai lá para uma comunidade e vai estudar os conhecimentos práticos que ela já tem. A ideia é que você estuda e melhore o próprio conhecimento prático nessa comunidade ou nas outras, mas sempre com a perspectiva de que esse conhecimento é o mais importante. Justamente porque essas práticas que as comunidades desenvolvem já passaram por processos históricos de antifragilidade.